Olá, tudo bem? Aqui é o professor Sidney, curso técnico profissional Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nosso curso é Análise e Projeto, de Sistemas. Então hoje nós vamos de revisão e prova, Mas antes eu queria retomar com vocês aqui a aula anterior, porque a gente ficou uma semana sem aula aí, Então a gente vai dar uma olhada na última aula que a gente teve e o professor vai passar umas orientações aí para a gente fazer um trabalhinho também depois, na próxima aula. Tá? Então vamos lá. A gente viu ali sobre a decomposição da sprint, na última aula. A gente passou lá pela Scrum, o processo geral da Scrum lá, fiz uma revisão das ferramentas. Aí a gente veio uma historinha aqui sobre a Scrum e a metodologia ágil. E a gente passou a estudar a decomposição da história, É importante transformar as tarefas em tarefas menores para ajudar a equipe a gerenciar a sprint da backlog, lembra? Então, o trabalho da Scrum fica mais eficiente, a gente pega a história, as tarefas e deixa elas menores. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, decomposição, história do usuário, a gente teve uma pergunta aqui. Aqui, decomposição da Scrum é um processo pelo qual a história do usuário, que são descrições do alto nível de funcionalidades desejadas pelos usuários finais, são divididas em tarefas menores e mais detalhadas. Esse processo é realizado para facilitar a compreensão do trabalho a ser realizada e permitir estimativas mais precisas de garantir que o progresso seja facilmente rastreado e gerenciado pela equipe. A decomposição é uma parte fundamental do planejamento e execução dos projetos ágeis, usando o Scrum. Então aqui é o conceito, a gente passou, a gente falou sobre a Sprint Backlog, as histórias dos usuários. Durante a Sprint Planning, o planejamento da Sprint, a gente pegou aqui o que a gente tem que levantar as histórias dos usuários, transformar ali nos produtos backlog, que são as atividades que a gente tem que cumprir durante as etapas. Um resuminho aqui, ó. A decomposição é um gerenciamento da sprint, da backlog. Então, são essenciais para garantir que a equipe de desenvolvimento possa entregar incrementos de software de alta qualidade de maneira consistente e previsível, Então, ao dividir as histórias de usuário em tarefas menores, a equipe pode monitorar e ajustar seu progresso durante a sprint, identificar e resolver problemas e garantir que o trabalho esteja sendo realizado de forma eficaz, eficiente e eficaz. Tá ok? Então, esse é o resumo lá da decomposição, Os impactos a gente viu. O que mais? A gente passar aqui. O professor quer chegar nesse ponto aqui, ó. Então, essa aqui a gente ficou como uma atividade na aula anterior e não deu para a gente concluir. Como ela é uma atividade mais complicadinha, assim, mais difícil, eu vou propor ela para a gente fazer na próxima aula, porque hoje tem revisão e prova. Então, a gente, tá lá, o material tá lá no Google Class, lá, do slide. A gente vai analisar aqui, e a gente vai fazer esse material aqui na sala de aula, na próxima aula. Então, ali um grupo de 3, 5 pessoas, a gente vai criar uma lista de histórias, 3 histórias de usuários, e vai fazer ali o exemplo, como usuário, o que eu quero, por categoria, o que eu vou adicionar no carrinho de compra, como usuário eu quero fazer o checkout no meu pedido, é um exemplo aqui, Então a gente vai usar o grupo e vai discutir, vai decompor uma história, E vamos criar 3 histórias. Vamos precisar, nessa aula, vamos precisar material, papel, canetas, cartões, a gente pode fazer cartão, ou a gente pode usar post-it. Quem tiver post-it pode trazer post-it. E quem não tiver post-it, a gente pode fazer cartãozinhos, Pode ser papel sulfite mesmo ali, ou cartolina, ou algum papel colorido que tiver também, pode ser que também. Cartões. Sugestão igual post-it, Então a gente usa igual post-it. Então a gente vai elaborar essa atividade aqui na próxima aula, na sala de aula, tá bom? Então a hora que a gente começar, a gente começa a aula fazendo essa atividade aqui, uns 10, 15 minutinhos ali. A gente finaliza e o professor vai dar nota para essa atividade aqui, uma nota bem boa aí, tá?
Então vamos participar. Né? Aqui, ó, continuando ainda, né? Então, assim, cada grupo vai escrever a tarefa nos cartões de índice, né? Ou do post-it e organizá-lo de uma estrutura da Sprint Backlog. Naquela estrutura, né? Que a gente mostrou na sala de aula. A gente pode relembrar isso também. Mostrando a sequência das tarefas a serem executadas. Né? Hoje temos softwares que fazem isso, né? O Gira Software. A gente pode usar o Gira Software para ilustrar como que é feito isso através de software hoje. Mas algumas empresas, a maioria das empresas ainda utilizam, né, o quadro, né, o quadro para fazer o Kanban, né, para fazer essas ilustrações com o tempo ali das atividades, com os post-its colando ali as atividades que estão concluídas, que vão ser concluídas, as alterações, né? Então fica mais prático você ter um quadro e colando cartões ou post-it, né? Fica mais prático isso do que você tá no software. Ainda tem coisas ainda que a tecnologia ajuda, mas tem coisas ainda que a gente precisa usar os métodos antigos, né? Então aqui, então a gente vai colocar lá dentro dessa sequência, quanto tempo vai acabar, né? A gente vai apresentar também essas sprints backlog, explicar cada tarefa ali que está relacionada a cada história do usuário, tá bom? Então e daí a gente vai promover uma discussão ali no final, né, da apresentação aí desse quadro aí, desse projeto usando o Scrum. Tá ok? Entendido aí, todo mundo? Então a gente vai agora ali para uma página do Kahoot. Vamos fazer uma revisão, né? Então vou pedir para todo mundo entrar lá, já vou mostrar os passos aqui. Vou abrir minha tela. Todo mundo entendeu a questão ali do trabalho para a próxima aula? Usar papel sulfite, caneta, cartões ou post-it. Tá ok? Traga isso para a próxima aula. Beleza, Davi? Beleza, beleza. Vamos lá, turma. Então a gente tem aqui, né? Entrando lá, www.kahoot.it, né? Ou pelo aplicativo do Kahoot, ou ali pelo código QR Code, né? Então o QR Code foi gerado ali, vocês podem entrar. E o código PIN para participar do jogo é 4957909. Tá? Eu vou estar aguardando vocês aqui então. Em vez de entrar, saiu, depois de entrar de novo. Tá bom, vamos começar. Então vamos lá. Dá o start aqui. Contagem regressiva, vamos lá. O que se refere a desenvolvimento ágil no contexto de criação de software? Vamos lá? A. Um modelo com etapas sequenciais e rígidas. B. É um conjunto de práticas que foca na colaboração e flexibilidade. É uma metodologia que prioriza a documentação detalhada ou um processo que otimiza a necessidade de testes? É um conjunto de práticas que foca na colaboração de flexibilidade. Certo? Então a gente já tem aqui já um ranking. Acho que o tempo tá bom aí, né, turma? Senão a gente perde muito tempo. Kahoot não pode demorar muito ali. O que vocês acham? Beleza? Vamos continuar. O que é importante considerar ao escolher uma metodologia
para um projeto de software? Popularidade, metodologia, adequação da necessidade do projeto, a eliminação de feedbacks dos clientes ou a rigidez do processo de desenvolvimento. Tá bem a turma, hein? Parabéns. Adequação às necessidades do projeto. Então, o que é importante considerar para escolher a metodologia ágil, né? É a adequação às necessidades do projeto. Qual a principal diferença entre modelos e processos de desenvolvimento de software cascata e ágil? Cascata segue etapas fixas, ágil permite ajustes contínuos. Cascata é mais flexível que ágil. Ágil foca na documentação cascata, né? A cascata foca em entregas rápidas. Ágil não requer planejamento, cascata requer. Três ali acertaram, né? Então, assim, lembra? A cascata ela segue etapas fixas. Lembra lá? A cascata ela segue o modelo waterfall. Ela é cascata, então ela só desce, né? Ela vai descendo, descendo. Imagina, a água não volta, né? Ela só desce. Então ela é um modelo de etapas fixas, né? Não permite tantos ajustes assim durante a caminhada dela. Não tem como você retroceder uma etapa para fazer um ajuste. Por isso que a diferença dela é entre a ágil, né? A ágil ela permite esses ajustes contínuos. Tá bem? Então vamos lá de novo. O ranking aqui, né? O ranking está mantendo o ranking ali. Então, assim, complete a sequência ali da frase, ó. Pode mudar a prioridade dos itens no backlog a qualquer momento, né? Qual que completa ali? Product Owner e Product, Scrum Master ou Sprint, Product Owner ou a Sprint, ou a equipe de desenvolvimento e produto. Desculpa. Então ali, três também falaram, acertaram, né? Então assim, a sequência da frase é: o Product Owner, né, pode mudar a prioridade dos itens no produto backlog a qualquer momento. Então essa é a resposta certa, né? Tá ok? Lembra do Product Owner, que ele é o dono do produto, né? Então ele tem essa autoridade para mudar ali o produto backlog a qualquer momento. Aqui o ranking nosso, vamos continuar. Os top 5. O que é uma sprint? Uma fase longa do projeto, um período curto de desenvolvimento focado em metas específicas, é um documento de planejamento ou é um teste final de software? Parabéns, a grande maioria foi bem, né? Então, lembra lá, uma sprint, ela é diluída ali, né, entre 2 a 4 semanas o período, né? No máximo estourando ali até um mês só o período dela, para ser executadas as tarefas, né? É um período curto de desenvolvimento focado em metas específicas. Então nós pegamos nossas tarefas, diluímos em sprint e tentamos resolver elas dentro de 2 a 4 semanas, né? Então, é um período curto de desenvolvimento focado em metas específicas. Esta é a resposta correta. Nosso top 5 aqui do ranking ainda está do mesmo jeito, está parecido desde o começo, está mantendo ali as posições. Qual é a principal responsável por ser a voz do cliente? Quem é a pessoa responsável, né? É Scrum Master, Product Owner, ou Program Product Owner, ou Program Scrum Master? Essa a gente falou aí anteriormente aí, uma questão aí.
Tá meio fácil essa. Exatamente, né? Lembra que eu falei que o dono do produto, né? O PO, né? É o Product Owner, Então ele que é responsável de toda a etapa, todo o processo, ele representa a voz do cliente, né? Tá bom? Então essa é a resposta. Então aqui nós estamos ainda com o top 5 aqui, o ranking, né? Vamos continuar aqui. O que são histórias dos usuários? Documentos técnicos detalhados, descrições simples de funcionalidade de ponto de vista do usuário, relatório de desempenho do software ou teste de aceitação do sistema. Lembra que a gente bateu na tecla? Não sabe qual? Vai saber agora. Vamos falar para você agora aqui. Então lá, a gente bateu na tecla, uma das coisas mais importantes que tem nesse processo, né, é a história do usuário, né? Então assim, o que é a história do usuário? É uma descrição simples de funcionalidade do ponto de vista do usuário. Lembra que a gente senta primeiro com o usuário, né? Com o dono lá e pergunta como que vai ser usado, vamos levantando a história de como que vai ser desenvolvido o sistema, do que ele precisa. Então a gente levanta as histórias do usuário para depois a gente continuar nosso processo dentro da Scrum. Então essa é a resposta. A resposta é a B. A grande maioria acertou ali. Nosso ranking aqui subiu 4 posições, Vital, né? Acertou 4 sequências ali. Vamos continuar. Como deve ser escrito as histórias de usuário? Lembra? Lembra a sequência? Como que é? O sistema deve... B. Dado, quando, então. Ou C. Como eu quero, para que eu possa. Ou D. Sem entradas, então saídas. Parabéns ali, quem falou que é a C. Exatamente ali, a sequência. Quando você vai montar a história do usuário, você precisa ter essas perguntas dentro, na tua cabeça ali já. Como um usuário, o que eu preciso, o que eu quero? Quero uma tela que me dê informações de produtos. Para que eu possa fazer o quê? Saber quantos produtos eu tenho, quais são os itens que eu tenho disponível. Então, você sempre tem que ter essas perguntas para você começar a elaborar a história do usuário. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, essas perguntas são bem importantes a gente ter sempre na nossa mente, sempre numa reunião com o cliente, com o usuário, saber essas perguntas. Né? Então, se coloca a pergunta para ele, o que ele quer e para quê, né? Para que ele possa fazer o quê. Então, essa aqui são a resposta certa. Lucas ali, parabéns, tem uma sequência de resposta certa. Vamos lá. Em 5 cerimônias de Scrum, Backlog Planning, Sprint Planning, Daily Scrum, Review e Retrospective, é verdadeiro ou é falso essa sequência? A sequência Backlog, Sprint, Daily Scrum, Review e Retrospective. Uma retrospectiva, né? Verdadeiro. Então, sim, turma, guarde bem aí a sequência. Essa sequência é bem importante vocês saberem, né? Então, a gente tem ali as 5, né? A gente pode numerar pelos dedos da mão, né? Então, backlog, né? Daí a gente tem as sprints, né? São os planejamentos das sprints. As reuniões diárias, lembra que a gente falou? As dailies Scrum. A review, que a gente vai fazer uma revisão de tudo ali, das backlog, das sprints, como que tá, né? E a retrospectiva, que a gente faz uma retrospectiva para entender de tudo que foi no processo, se está tudo certo, a gente pode entregar, né, o produto. Apesar de ser entregue produto a cada etapa aqui, né? A cada etapa aqui a gente está conversando com o usuário, com o dono do produto e entregando o produto para ele, né? Então, esse modelo aqui é um modelo muito bom, né? Um modelo ágil é muito bom de ser usado.
Então a Kelly aqui conseguiu uma maior sequência de respostas, 5 respostas, parabéns. Né? Vamos continuar lá. Lembra do Panic Poker? Ele permite que todos os membros da equipe votem de forma independente nas estimativas de esforço. Lembra que a gente falou? Essa é uma afirmação verdadeira ou falsa? Panic Poker permite que todos os membros da equipe votem de forma independente nas estimativas de esforço. Verdadeiro. Quem falou verdadeiro, parabéns. Lembra que a gente falou das cartas do Panic Poker? É jogado a carta para decidir algumas etapas ali do planejamento das sprint, né? Então a gente discute as prioridades ali. E a gente é avaliado pelas estimativas de cartas, né? Maior valor, menor valor, para decidir quais são as prioridades dentro, né, do nosso processo, tá bom? A Kelly ainda continua ali, o Kaique continua com 6 respostas, né? Falei errado anteriormente, é o Kaique com 6 respostas ali, sequência de respostas, parabéns, tá no ranking ali no top 1. Panic Poker elimina a necessidade de discussão entre os membros da equipe, isso é verdadeiro ou é falso? O Panic Poker elimina a necessidade de discussão entre os membros? Falso, né? Ela prepara ali um cenário para que possa haver as discussões e os planejamentos das prioridades, né? Então, vai haver discussão, vai haver conversa sobre o plano, então ela não anula, né? Ela não elimina essa situação de discussão da equipe. Ela facilita muito, muito essa discussão, porque ela prioriza, ela deixa uma classificação ali de prioridades, né? Então, e vão jogando até decidir essas prioridades, deixar bem definidas as prioridades. Mas ainda continua-se a discussão para a organização dessas prioridades dentro do processo. Tá ok? Vamos lá. A Dani teve uma sequência ali de 4 respostas, né? Parabéns também. Apareceu no ranking ali, top 5. Vamos continuar. A técnica ajuda a identificar rapidamente o consenso sobre estimativa de esforço, né? Essa técnica ajuda rapidamente, né, a estimativa de esforço. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Lembra que a gente falou que ela ajuda, né, no consenso ali e ajuda a gente a medir os esforços ali, a focar, né, certamente ali com mais clareza sobre o que deve ser prioritário, né? Nós temos que limitar nossos esforços exatamente nas prioridades, aquilo que precisa, aquilo que é prioritário, né, para o desenvolvimento ali, para o processo da entrega do produto para o cliente. Então, é uma técnica que ajuda a identificar rapidamente, né, o consenso sobre a estimativa de esforço. Jeff subiu ali, né? 3 sequências. Né? Nós temos o top 1 ali mantendo, né? Tá bem distante ali. Vamos lá, Laura em segundo, mantendo. O Panic Poker ainda é realizado após a entrega do projeto? Será que ela é realizada após a entrega do projeto? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, né? Porque ela deve ser feita lá no começo, lá, né? Que a gente tem que decidir já antes de planejar as sprint, antes de gerar o produto do backlog, né? Então a gente tem que, ela é realizado, não é realizado no final, não. Então ela é falsa. Essa afirmação é falsa.
Então nós terminamos aqui a nossa revisão, né? Temos ali um pódio ali. Parabéns para quem, né, manteve ali a quinta posição do nosso top 5, né? Kaique ali assumiu e não parou mais, né? Laura em segundo, Davi Gomes ali chegando no terceiro lugar. Parabéns aí a turma, obrigado aí. Agora eu vou liberar a prova ali no Google Class para vocês. 2 minutinhos para o professor. Aí a gente vai ter aí o tempo para fazer a prova, tá bom? Oi, tudo bem? Professor voltando aqui de volta. Eu vi ali que a grande maioria já